Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge. Nós vamos dar sequência ao estudo da carta de 1 João, que nós estamos fazendo atualmente. E o texto de hoje vai estar em 1 João, capítulo 5, versículos 13 a 17. Amém? Glória a Deus, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo, então. Vamos ler aqui agora o verso 13, para a glória de Deus, que vai dizer o seguinte: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, olha só, né? Nós estamos nos encaminhando agora para o final da carta. E durante a carta nós vemos vários princípios se repetindo. João quer deixar bem claro alguns princípios, quer que a igreja, né, na qual ele está escrevendo, e consequentemente a igreja de todos os tempos, ela esteja atenta nos princípios de salvação, de amor a Deus, amor ao próximo, né, comunhão, nós estarmos atentos aí nos princípios elementares de fé. E mais uma vez, João, ele fala o seguinte, né, que essas coisas ele nos escreveu para que nós possamos ter a certeza, né, a certeza da salvação, a certeza de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que ele fez por nós é eficaz e que nós podemos confiar plenamente no Senhor e ter a certeza que se nós andarmos nos seus caminhos, nós vamos estar no caminho de Deus, no nome de Jesus. E esse é um ponto bastante importante para nós, né? A certeza da salvação. Muitas pessoas acabam ouvindo o evangelho, até acabam abraçando a fé, fazendo a chamada oração da fé, né? Ou a oração do pecador, a oração do arrependimento, ou a mesma, ou alguma coisa que eles queiram aí nomear, a oração que normalmente nós fazemos quando aceitamos a Jesus. Mas a grande questão é que você fazer essa oração sem fé, sem entendimento e sem ter a experiência genuína de novo nascimento, ela não vale de nada. Algumas vezes, equivocadamente, nós, né, pregadores, pessoas que estão compartilhando o evangelho, a gente fala para as pessoas simplesmente repetirem a oração. Repita essa oração comigo, que tudo vai dar certo, que você vai ser salvo, que você vai estar na presença de Deus. Mas, na verdade, não é bem isso que o evangelho nos ensina, né? Não é isso que Jesus ele nos ensina. Ele fala que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? Quem não crer será condenado. Ou seja, nós vamos pregar de forma que a pessoa entenda aquilo que nós estamos falando, entenda que o evangelho, na verdade, é uma grande chamada ao arrependimento, a uma transformação de vida, a uma mudança de rota da nossa trajetória, de forma que nós, antigamente, caminhamos segundo os nossos próprios desejos e prazeres, agora nós vamos largar tudo isso e vamos caminhar segundo Cristo, porque agora nós queremos nos ver livres da nossa velha natureza, livres dos caminhos do pecado, dos caminhos dos prazeres da carne, etc. E agora nós vamos estar buscando ao Senhor de todo o coração. Então esse é um ponto importante, né? Quando nós temos esse entendimento, quando nós nos reconhecemos como pecadores, quando nós aceitamos nessa chamada ao arrependimento que o Senhor traz para as nossas vidas, aí sim nós temos plenas condições de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ter uma aliança viva com Ele, estar fazendo com que Ele realmente seja o Senhor da nossa vida, de forma que nós possamos obedecer, e Ele também seja o Salvador das nossas vidas, de forma que nós possamos confiar inteiramente nele, para que nós possamos estar na presença de Deus. Então esse é o grande ponto. O evangelho é essa chamada para o arrependimento. E quando ele é pregado de forma verdadeira, de forma genuína, ele desperta a fé nos nossos corações, porque o Espírito Santo usa essa mensagem, a pregação que está sendo falada, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e fazer com que realmente a gente tenha uma mudança de rota e de trajetória na nossa vida. Então tudo é uma questão sobrenatural. Nós ouvimos a mensagem, o testemunho da salvação, o testemunho do evangelho, ouvimos falar da palavra de Deus e depois, ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo atua em nosso coração e nós vivemos a experiência de novo nascimento, a experiência de transformação, de forma que nós possamos estar diante da presença do Senhor, tendo a certeza e a convicção da salvação. E essa certeza, ela não é um exercício intelectual, não é um exercício emocional, né? Eu falo, se eu sentir uma forte emoção, é porque aí realmente eu estou salvo. Ou se eu entender o evangelho, se eu entender aquilo que está sendo explicado para mim, aí certamente eu sou salvo. Não é isso. A certeza ela é um mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida, que nos traz essa certeza, essa convicção.
Eu me lembro que em 1999 eu aceitei a Jesus numa determinada igreja, numa determinada denominação, e ali eu continuei, né, firme, crendo naquela situação, crendo naquela promessa, mas no meu coração eu não tinha certeza que se eu morresse, eu realmente iria para o céu, se eu morresse, realmente teria meus pecados perdoados. Embora a transformação de vida começou no dia em que eu aceitei a Jesus, a certeza ela veio um pouco depois, veio alguns meses depois, né? Então eu fui vez após vez na igreja, vez após vez, né? Mas ainda não tinha essa certeza. Estava ouvindo o evangelho, estava mudando a minha vida, largando o pecado, indo de encontro, né? Aquilo que o Senhor determinava para mim, mas não tinha essa convicção. E um dia depois, já em outra denominação, em outra igreja, a gente estava lá e uma missionária estava pregando, né? É uma praxe muito comum naquele início de anos 2000, né? As pessoas perguntarem para o público, para a audiência das igrejas, quem tinha certeza da salvação. E metade levantava a mão, metade não levantava, né? E sempre era uma praxe. Eu nunca levantava a mão porque eu não tinha essa certeza. Mas um dia, né, uma missionária ela foi na igreja onde eu estava congregando e ela fez essa mesma pergunta. Eu falei, quer saber de uma coisa? Salvação é pela fé. Então eu vou levantar minha mão, porque eu tenho fé e tenho certeza de que eu sou salvo, né? Eu levantei a mão pela fé, mas sem aquela convicção, sem aquela certeza baseada na palavra, né? E aí eu levantei a minha mão, declarei que eu era salvo, e quando eu abaixei a cabeça, né, o novo convertido tem aquela mania de abrir a Bíblia e ver ali o que está escrito. E quando eu abri a Bíblia, caiu em Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz que se nós confessarmos a Jesus como Senhor e crermos no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. E quando eu abri aquilo, eu li aquilo, eu falei, mas espera aí, eu já confessei a Jesus como Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. E ali parece que a certeza e a convicção veio sobre o meu coração e eu nunca mais tive dúvida a respeito da minha salvação e a respeito da minha caminhada com Jesus. Várias pessoas já questionaram, já quiseram jogar o meu passado na minha cara, até mesmo outros irmãos da fé quiseram questionar, né, se eu era realmente salvo, mas eu nunca duvidei mais da minha salvação e eu sempre declarei com firmeza, porque eu vivi a experiência e tinha a convicção que Jesus ele foi o suficiente para pagar o preço do meu pecado e me dar essa certeza e a convicção. Então é muito importante que nós tenhamos isso na nossa vida, né? Que nós saibamos aquilo que nós queremos, a gente precisa entender o Evangelho, isso é verdade, mas principalmente que o Espírito Santo ele nos dê experiência de nós termos a certeza e a convicção, e a partir daí nós vamos saber que nós nascemos de novo, que nós somos regenerados, que nós vamos ter uma caminhada de santificação, é verdade, né? Dia após dia nós vamos sendo transformados à semelhança de Cristo, e esse é um processo que não se encerra nessa vida, né? A gente pode chegar a níveis bastante elevados, mas nunca completos, nós nunca vamos ser perfeitamente como Jesus, ele é ou foi na sua caminhada, mas podemos tentar imitá-lo. E a imitação, embora não seja igual ao original, ela pode ser muito parecida, né? Como Paulo mesmo declarou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Foi chancelado na palavra, porque ele realmente chegou a níveis muito altos, mesmo sendo um ser humano como eu e você, né? Sem nenhum tipo de algo superior, né? Algo maior, a não ser a atuação do Espírito Santo na vida dele e a entrega que ele teve ali à obra de Deus, aos caminhos do Senhor. Então, se nós quisermos, nós podemos também viver níveis altos aí de consagração, de entrega, mas é muito importante que nós tenhamos, primeiramente, a certeza e a convicção da nossa salvação. Então, esse é um ponto. Outro ponto que ele fala aí é que a salvação ela vem pela fé em Jesus Cristo, né? Então, é muito importante que o alvo da nossa fé, nós não temos fé naquele que o pastor fala, não temos fé numa determinada denominação, não temos fé num sistema religioso, não temos fé até mesmo, né, nas nossas próprias obras ou as nossas atitudes. Não é isso que nos salva, mas sim a nossa confiança em Jesus Cristo, a nossa confiança na obra que foi realizada na cruz do Calvário, é isso que vai nos trazer a salvação e a vida eterna para a glória do nosso Deus. Amém? Então, esse aí é o nosso resumo do versículo. Vamos ler agora os versos 14 e 15. Vai dizer o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que,
Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Glória a Deus, né? Então agora, João vai começar a falar um pouquinho sobre essa questão da petição, né? Dos princípios de fé quando nós estivermos nos colocando diante de Deus. Então a primeira coisa que ele fala, né, é essa questão, né? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Primeiramente, né, nós temos que ter a convicção que a palavra de Deus ela é plena, a plena revelação de Deus para que nós, seres humanos, possamos conhecer qual é a vontade de Deus para nós, né? A vontade específica de Deus, a vontade geral para Deus, para todas as pessoas, está descrita na palavra. Então, nós temos a nossa santificação, temos as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais supridas, nós temos a transformação dia a dia à semelhança de Cristo, nós temos a convicção e a certeza da salvação, temos o serviço que nós prestamos a outras pessoas através dos nossos dons e talentos, e temos também o cumprimento da grande comissão, que é a questão aí do cumprir o ID, né? O ID por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, tudo isso faz parte para que nós possamos cumprir ali o propósito de Deus. Além de ter a comunhão, né, com o próprio Deus, nosso relacionamento baseado na oração, baseado na leitura da palavra. Então, tudo isso nós conhecemos através de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse conhecimento para que possamos conhecer a vontade de Deus e orar baseado nas suas promessas, na sua palavra. E não simplesmente, né, algumas pessoas interpretam esse texto que nós acabamos de ler, né, peçam o que quiserem e vos recebereis, né, se pedir segundo a vontade de Deus, aí fala, minha vontade é essa, e certamente se é a minha vontade é a vontade de Deus, então eu vou pedir e Deus tem que fazer. Não, não é assim que funciona. Nós devemos orar baseado naquilo que a palavra de Deus diz que é a vontade de Deus, e não segundo o nosso próprio desejo carnal, não segundo o nosso próprio desejo do coração. Então esse é um ponto aí fundamental para as nossas vidas, né? Nós precisamos aí conhecer a vontade de Deus e saber qual é a vontade dele para as nossas vidas. E a partir desse momento, quando nós sabemos que o desejo de Deus é ter comunhão conosco, é que nós estejamos na presença dele, que nós sejamos salvos, que tenhamos a salvação e a vida eterna, então esse deve ser um dos motivos da nossa oração, que a nossa comunhão aumente, que o Senhor nos atraia cada vez mais para a presença dele, que ele se revele cada vez mais a nós, que nós possamos ter uma vida alinhada com aquilo que ele determina, e assim por diante. Mesma coisa também com relação à nossa atitude e conduta, né? Nós sabemos que o desejo de Deus é a nossa santificação, então nós devemos orar pela nossa santificação, devemos orar para que possamos ser honestos em todas as coisas, que nós sejamos livres da sensualidade, da promiscuidade, que nós sejamos livres aí também das obras das trevas, da sedução do mal, livres da violência, livres da gritaria, livres de falar mal das pessoas, de outros irmãos. Então tudo isso, né, vai fazer com que nós possamos crescer tanto na graça quanto no conhecimento, e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. É desejo de Deus também que nós venhamos a servir as pessoas com nossos dons e talentos, que nós façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então nós devemos buscar qual é a nossa posição no corpo de Cristo, como nós podemos ajudar outras pessoas a crescerem espiritualmente, como nós podemos ajudar as necessidades das pessoas serem atendidas, como nós podemos ajudar dentro dessa questão do evangelismo, do discipulado, né? Então, tudo isso faz parte da vontade de Deus para nós. São assuntos que nós devemos colocar em oração para que realmente nós sejamos instrumentos de bênção em todas as coisas e que Ele possa nos usar poderosamente para estar abençoando e alcançando vidas em todas as circunstâncias. Independente de onde nós estamos, independente de como está a nossa comunidade, ainda assim nós devemos ser instrumentos de bênção, né? A gente vê nas 7 cartas do Apocalipse, por exemplo, existiam igrejas boas, existiam outras não tão boas assim, fazendo algumas coisas que não estavam agradando a Jesus, e existiam outras que estavam completamente ali fora do foco, fora do propósito. Mas a todas elas, Jesus nunca falou, saia da sua igreja, saia dessa cidade e vá para outra. Jesus simplesmente falou, aquele que está perseverando, aquele que está fazendo a coisa certa,
Persevere em continuar fazendo para que ninguém tome a sua coroa, para que você continue firme no meu caminho, para que continue firme aí na minha direção, no meu propósito. Aqueles que estavam fazendo errado, Jesus apontou os erros e chamou ao arrependimento, falou-se: arrependam-se enquanto é tempo, busquem uma situação nova, né? Aproveitem o tempo da paciência, da longanimidade de Deus sobre as suas vidas e mudem a rota da sua vida, de forma que vocês possam estar ali na presença, na direção de Deus e estarem caminhando de acordo com a vontade dele. E é assim, né? A gente deve permanecer onde Deus nos plantou, onde Ele nos colocou, para que nós possamos aí continuar firmes e fortes e estarmos ali fazendo a diferença na vida das pessoas, pregando a verdade, vivendo a verdade, sendo luz no meio das trevas e, quem sabe, até mesmo conduzindo almas para Jesus, que é também uma parte importante aí da nossa jornada, da nossa função aí dentro da presença e do corpo de Cristo. Então esse é um outro ponto importante aí para nós estarmos vendo. E aí ele fala também, né? Se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Ou seja, quando nós oramos, baseado na palavra de Deus, baseado nas suas promessas, baseado na sua vontade para nós e para a comunidade, para a igreja, etc., então Deus ele vai nos responder. E nós precisamos orar com fé, crendo que realmente Deus vai cumprir a sua promessa, que Deus vai cumprir os seus propósitos, que Deus vai cumprir o seu chamado e vai fazer com que as coisas aconteçam para que o nome dele seja glorificado, para que o propósito dele seja cumprido e para que vidas sejam salvas, vidas sejam edificadas, sejam libertas do mal, possam andar nos caminhos que ele determinou e possa ver, né, que situações elas possam ser completamente mudadas através da nossa oração. A nossa oração ela tem muito poder, né? A Bíblia fala que a oração do justo muito pode seus efeitos. Evidente que nós não somos justos por nós mesmos, não temos justiça própria diante do Senhor, mas mediante a obra de Cristo, Ele nos justificou e nós achamos essa condição de justos diante de Deus por conta do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então nós podemos ter certeza que uma vez que nós somos justificados em Cristo, uma vez que nós estamos andando juntamente com Ele nessa aliança, nós temos poder na nossa oração para mudar a história de muitas vidas, famílias e até mesmo de nações inteiras, através do Evangelho. Nós vemos que a igreja lá no começo, né, no livro de Atos, eles botaram ali o mundo conhecido de cabeça para baixo. E o que eles faziam? Eles oravam e eles pregavam a palavra do jeito que ela é. E o arrependimento acontecia em massa, onde eles chegavam ali, ou existia um avivamento, ou existia um tumulto, né? Mas nunca as coisas continuavam do jeito que estavam, porque o Evangelho ele traz essa mudança, ele traz essa transformação nas vidas. Então é isso que nós devemos ter, né? Onde nós chegarmos, que nós realmente possamos gerar mudanças, possamos gerar confronto com as trevas, possamos expressar a luz de Jesus através das nossas vidas, de forma que as pessoas, ao serem iluminadas pelo Evangelho da Salvação, elas possam ou aceitar esse Evangelho e serem salvas, ou rejeitar, né, e continuar o seu caminho, mas com a consciência de que o Evangelho foi pregado a elas e que elas tiveram essa oportunidade de salvação. Então, nós somos potenciais instrumentos de mudança, de transformação, e quando nós oramos, quando nós buscamos, a gente gera coisas no mundo espiritual e elas se materializam no mundo físico através de transformação, de conversões, de libertações e mudanças de história. Então, esse é um ponto aí fundamental para nós. Amém? Bom, então vamos dar sequência agora, né? Nós vamos ler o verso 16 e 17 para nós estarmos finalizando a nossa jornada e vai dizer o seguinte: verso 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Olha só, né, que interessante. Aqui João ele está nos incentivando a orar por pessoas, né, orar por situações, aqueles que pecam não para a morte. Pesquisando, a gente tem duas linhas ali que são mais comuns ali de serem aceitas. A primeira delas é essa questão das pessoas que pecam para a morte, né, diz respeito à morte espiritual.
são pessoas ali que de repente estavam na presença de Deus, que estavam ali caminhando firmes com Jesus, mas de repente escolheram deliberadamente o pecado sobre a sua vida e resolveram simplesmente sair da presença de Deus, né? Então essas pessoas são chamados filhos pródigos, né? Aquilo que Jesus ele fala nas parábolas. E é interessante que Jesus ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A ovelha perdida e a dracma perdida, Jesus vai atrás, né? Ele fala para o pastor ir atrás para estar, né, procurando até encontrar. Só que o filho pródigo ele não vai atrás, né? O filho pródigo é aquele que escolhe deliberadamente sair da presença, é aquele que escolhe o pecado sobre a sua vida, então ele vai e ninguém vai atrás dele, né? Se por um acaso ele se arrepender dos seus pecados, se ele quiser voltar, a gente acolhe ele de braços abertos, ajudamos na restauração, na reconciliação, para que ele possa novamente caminhar na presença do Senhor. Mas a atitude tem que vir dele, né? Então, é nesse ponto. Se uma pessoa, ela simplesmente, ela deliberadamente, ela sai da presença do Senhor porque quer pecar, porque quer os prazeres desse mundo, porque quer as coisas relacionadas a essa vida, então não tem muito o que fazer. Ele escolheu estar aí, ali nessa situação, então a gente espera. Oramos por ele no sentido de que o Espírito Santo possa trazer arrependimento, abrir os olhos para o erro, mas não vamos atrás dessas pessoas. Agora, existem aqueles que estão buscando realmente, por um acaso, né? Eles tropeçaram, caíram, mas estão lutando contra o pecado, talvez não estejam conseguindo, aí sim, esse nós vamos lutar, nós vamos orar, nós vamos interceder, vamos somar forças e dividir fardos, porque a pessoa ela está se esforçando para fazer o seu melhor diante de Deus, mas por algum motivo ainda não está conseguindo e talvez esteja precisando de ajuda dos outros irmãos para ficar de pé e continuar e começar uma caminhada firme na presença dele. Então esse nós vamos orar e vamos interceder. Agora, o que deliberadamente sai da presença de Deus, esse aí ele tem que voltar por si mesmo, né, através do arrependimento, vai passar por algumas situações na sua vida, mas o Senhor ele tem misericórdia e caso queira voltar, vai ser recebido e acolhido no nome de Jesus. Um outro ponto também que eles falam com relação a pecar para a morte, diz também respeito à morte física, né? Algumas pessoas elas pecam tão deliberadamente e se mantêm na presença de Deus como se nada tivesse acontecido e de repente podem até perder a vida por conta da sua inconsistência, né? E a referência cruzada que fala a respeito disso está em 1 Coríntios 11:30, que fala sobre a Santa Ceia. Na Santa Ceia do Senhor, Paulo ele nos ensina que nós devemos nos examinar a nós mesmos, que nós devemos ali, né, estar fazendo uma autoanálise, uma autocrítica da nossa vida, nos arrependermos ali dos nossos maus caminhos e pecados, e se nós tomarmos a Santa Ceia sem discernir o sangue, o corpo de Cristo, tomarmos de qualquer jeito, ele fala que naquela igreja que estavam fazendo aquilo existiam muitos fracos e doentes e não poucos os que dormiam, ou seja, o dormir ali, ele estava falando da morte física, né? Então, às vezes, tomar a Santa Ceia de qualquer jeito, estar na presença de Deus de qualquer jeito, né? Como se nada tivesse acontecido, vivendo no pecado e agindo como se estivesse na santidade, tendo aquela máscara ali diante do Senhor, né? Diante dos homens, mas não diante do Senhor, porque para ele, máscaras, ele enxerga através das máscaras. Então, é muito importante que a gente tenha esse alinhamento na nossa vida, sabendo que corremos esse risco também, né? De passarmos por algumas situações, passarmos o juízo de Deus sobre a nossa vida, e se não houver arrependimento, pode acontecer até mesmo de perder a vida aí, porque vive de qualquer jeito, anda em lugares que são indevidos, convive com pessoas, práticas e ações indevidas, e isso pode nos levar aí para um caminho de condenação diante do Senhor. Então, também existe essa linha aí de ensino com relação a as pessoas que pecam para a morte. Então a gente deve estar atentos aí e procurar viver uma vida de santidade diante do Senhor. Então esse é um ponto. O outro ponto é sobre a oração em si, né? Orar e interceder. Como eu disse anteriormente, a oração do justo muito pode em seus efeitos e nós devemos orar pelo máximo de pessoas que nós pudermos, né? Que o Senhor nos direciona, orarmos pela nossa casa, pela nossa família, de forma que haja conversão, que haja restauração genuína aí das pessoas que estão convivendo conosco. Também devemos orar, né, pelas pessoas que são próximas, os nossos parceiros de trincheira, nossas lideranças,
as situações que estão nos rodeando, o bairro onde nós estamos convivendo, né? A cidade, a nação, tudo debaixo de uma direção do Senhor, cada um dentro do seu propósito, dentro do seu foco. E uma vez que nós nos colocamos em oração, os pedidos que o Senhor vai colocando ali no nosso coração, ele vai atendendo e nós vamos vendo as respostas, né? O direcionamento. E às vezes Deus até nos usa como parte da solução do problema que nós estamos colocando diante dele. Então é muito importante a gente ter essa situação também diante do Senhor, né? Orar e interceder pelas vidas, orar e interceder pelas situações, porque nós podemos ser potenciais instrumentos de mudança aí dentro das coisas que nós vemos e dos lugares onde estamos inseridos. Então, que nós estejamos nos dispondo aí diante de Deus e que Ele possa nos usar aí conforme a sua vontade. Amém? Bom, então essa foi a nossa mensagem para hoje. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, que possa trazer reflexão, possa trazer uma aplicação prática aí para o seu dia a dia e que no nome de Jesus o Senhor possa estar nos usando a todos nós para que nós possamos aí estar na presença de Deus e fazendo o nosso melhor na nossa caminhada cristã, de forma que influenciemos positivamente os ambientes onde nós estamos inseridos, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe, fique na paz, tenha aí um excelente dia e que o Senhor esteja conosco aí todo esse tempo, tá bom? Deus abençoe, até mais.